Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Esse rapaz diz ter passado por uma experiência apavorante, sim, e no mínimo estranha. Qual ele não soube descrever na verdade, mas eu acho que você pode simplesmente ouvir a história e tirar suas próprias conclusões. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, caminhante! Estou com 33 anos e há mais ou menos uns 10 anos a minha estrutura foi simplesmente abalada. Ou melhor, parte desfeita. Por contexto, os meus pais trabalham na área técnica científica e eu pertenço a uma área lógica que abrange uma área científica. Logo, até então não era muito de acreditar em coisas sobrenaturais, sabe? Nunca tive medo do escuro, por um exemplo. Mesmo quando eu era pequeno. Se tinha que ir ao banheiro às 3 da manhã, não havia problema nenhum. E minha casa é razoavelmente grande, poderia ter medo. Mas teve uma experiência que posso dizer que mudou algumas coisas e alguns paradigmas foram alterados completamente. Eu vou descrever o que me lembro, o que para um rapaz de 23 anos, bicho da cidade, sabe, isso foi apavorante. Eu não tenho muita experiência com mato. Mas os meus pais, quando eles decidem tirar umas férias, isso é uma coisa que eles conseguem, nós nos recolhemos geralmente numa casa no interior. É a chácara do meu pai, ou seja, é o orgulho dele. É a chácara dos sonhos dele. Apesar de não ser muito bem cuidada, pois só vamos lá de vez em quando, uma vez por ano geralmente. Alguns vizinhos cuidam dela, ou seja, eles ajudam. Afinal, conhecemos tudo e todos lá. Já faz anos que vamos para lá, pelo menos 15 anos. A principal diversão do local é o riacho, ou então, um pouco mais para frente, o lago, onde dá para dar uns bons mergulhos. Só que o lago já fica mais ou menos 2 quilômetros. Eu gosto muito de ir lá, para mergulhar ou até mesmo para pescar. Nas chácaras, nem mesmo na cidade, tinha muita coisa para fazer. Logo, me encontrava com o pessoal que eu conheço bastante tempo, ou melhor, desde que temos a casa. E através deles e seus pais, parentes, eu já ouvi muitas histórias sobre o local. E me faziam rir, na verdade, delas. Era a do velho Jorge, por um exemplo, que morava no casarão. Diziam que ele estava lá há muito tempo e que já tinha mais de 100 anos de idade. Mas só aparentava 40. E muitos diziam que era um lobisomem. Poucos conversavam com ele. Bom, o velho Jorge era estranho mesmo. Uma vez que eu o vi, ele apertou a minha mão, apertou a mão do meu pai, abraçou minha mãe praticamente, deixando meu pai um pouco enciumado, e apertou a minha mão praticamente me farejando. Olha, ele era estranho, mas não parecia de forma alguma ser uma pessoa agressiva ou até mesmo ruim. Porém, haviam outras histórias, todas de assombração, mas a que mais me assustava não era sobre isso, e sim sobre gangues e tráfico que haviam por lá. Ouvia dizer que era uma malandragem pesada, que todos vinham da cidade ali perto, e que não ficava muito longe de lá. Eu nunca havia encontrado, pois sempre passava há pouco tempo no local. Mas meus amigos já haviam cruzado com alguns deles e me disseram para tomar bastante cuidado.
E sim, estava na época deles aparecerem, pois era rota. Era época, rota, e algumas chácaras mais afastadas faziam negócio com eles. Mas com tudo isso, o mais legal é que quanto mais passava o tempo, mais eu gostava de ir lá, pois a turma com esse pessoal era sempre divertido. Um dia desse, nós estávamos retornando de um mergulho, uma dessas pescarias, na verdade uma festa que nós fizemos bem no lago. Já havia passado bastante do horário e eu tenho certeza que meus pais já estavam no futuro. Mesmo porque meu celular não tinha sinal no local. Sempre pegamos uma rota de retorno que vai direto a uma bifurcação. E essa bifurcação, à esquerda ficava a casa da maioria deles, e à direita subindo depois virando era a minha rua, né? Dava uns 500 metros mais ou menos. Com o tempo eu descobri que eu não precisava dar essa volta e que existia um atalho para isso. Ao invés de ir pela trilha da estrada e da bifurcação, eu podia entrar, subir pelo mato, pelo morro, e de lá eu poderia pegar uma espécie de caminho de rato, subindo o morro e depois descendo direto até a minha rua. Ficaria muito mais fácil. Eu nunca havia feito esse caminho, mas hoje em especial estava tarde, e nessa região não tem animais perigosos, não tem animais selvagens. Então eu resolvi encarar mesmo, apesar do aviso do pessoal. Estavam sempre dizendo que o local era perigoso, mas dessa vez eu estava com pressa, afinal já passaram das 8 da noite. Olha, eu comecei a subir o caminho, iluminando através do meu celular. Ele podia estar sem sinal, mas a bateria estava cheia. Então, tinha sua serventia. Chegando no alto do morro, eu percebi que minha rua não estava longe. E ao me embrenhar mais na mata em direção à minha rua, eu comecei a ouvir algo. Pareciam pessoas falando. Quando de repente ouço algo como: "Cala a boca, moleque." Olha, não foi bem isso, mas vamos deixar dessa forma. Apaguei o meu celular e fui em direção a esse som. Logo, ouvi sons me rodeando e quando cheguei no lugar mais aberto, olha, havia 2 rapazes ajoelhados. Um deles praticamente chorando. O outro estava sendo com a cabeça esticada, mas sendo puxada pela mão de um outro homem já adulto, com as mãos puxando seus cabelos, ou seja, a cabeça do rapaz estava sendo puxada para cima pelos cabelos na mão de um cara muito maior do que eles e com um facão na outra mão. O pior, o rapaz que estava a fio era Dirceu, um conhecido. Ele não fazia parte da turma, mas eu o conhecia. Logo eu decidi sair dali e ver se conseguia sinal no celular. Quando dei meia volta, topei com mais um da gangue, já levando bem uma no meio do nariz e caindo entre os outros 3 integrantes. Não foi das melhores escolhas, sabe? Topar com 5 marginais armados e 2 caras ajoelhados e amarrados, simplesmente. Parabéns, eu invadi uma execução. Olhei para Dirceu, que estava apavorado a ponto de se urinar inteiro. O marginal retomou, segurando-o pelos cabelos novamente, esticando-o para cima. Subiu o facão na outra mão. Foi nesse instante que ouvimos um som, como se fosse um animal vindo da mata. E o marginal, com o facão, junto com o Dirceu, foram arrastados para dentro da mata. Ninguém viu mais nada, só ouvimos os gritos. Essa mata era bem fechada. Logo eu comecei a correr para dentro dela com o meu celular desligado ainda. Eu corri com toda a velocidade para qualquer direção. Dei uma pequena parada e ouvi estalos de pessoas correndo, provavelmente estavam vindo atrás de mim. Continuei correndo como louco e fui me aprofundando cada vez mais na mata. Eu sabia que aquela direção não iria dar para lugar nenhum. Eu nem sabia direito para onde estava indo. Logo parei e acendi a lanterna do celular.
somente para ver onde eu estava, para ver onde eu pisava. Afinal já estava escuro demais, significa que já estava tarde. Logo ouvi estalos de tiros em minha direção. Percebi 4 lanternas ao longe voltadas para mim. Apaguei meu celular e continuei andando da forma mais rápida possível. Ouvi uma espécie de rugido ou algo assim. Uma das lanternas simplesmente sumiu, junto com um grito de pavor que me arrepiou inteiro. Os outros se voltaram para começar a atirar, seja lá no que for. Porém, um apontou a lanterna exatamente na minha direção. Eu devia ter alterado meu caminho, com certeza. Aquela lanterna veio correndo e atirando para o meu lado. Como eu apaguei o celular, ficou muito mais difícil deles saberem onde eu estava ou sequer me acertar. E na mais pura sorte, eu tropecei no local onde eu poderia me esconder. Era um buraco. Ele não era muito fundo, mas eu poderia ficar ali e parar de correr um pouco. Ao longe eu avistei o casarão do velho Jorge. Logo peguei algumas varas de bambu que tem por ali e coloquei em cima do buraco junto com algumas folhas. E fiquei ali debaixo. O marginal, o gangster, como você preferir chamá-lo, chegou bem perto. Seja lá quem for, deveria estar muito acostumado com a região ou sabia caçar. Sabe quando a pessoa começa a pisar nas varas? Percebendo que aquilo foi montado, tive que dar uma espiada, sabe, só para ver. E a lanterna dele estava apontando para cá. Foi quando ele abriu aquele sorriso, deu para ver através. Me encarou de uma forma macabra, onde simplesmente eu já estava me despedindo dos meus pais em pensamento. Aquele olhar de predador tornou-se de presa. Ele não estava mais olhando para mim, ele olhava para frente. Então atirou diversas vezes, tanto na minha direção como para frente. O buraco ele era um pouco mais fundo, sim. Eu consegui me agachar o bastante para me proteger. Quando ele atirou para frente, eu ouvi uma espécie de grito junto com um urro ou algo assim. E de repente, um farfalhar de 4 pés, patas, trotaram para cima dele. Olha, a partir desse momento eu ouvi muitos gritos, muita coisa. E posso lhe dizer que o que eu menos queria naquele momento era sair dali. Minutos depois eu ouço passos vindo na direção do buraco. Comecei a ficar apavorado. Parou ali em cima. Ouvi um rosnado, mas não era de um cachorro. Com certeza, eu tenho 5 cães em casa. Não me parecia nada com um rosnado canino. As varas de bambu se torceram como se alguém pisasse em cima delas, mas com força. De repente eu vi uma espécie de focinho passando os bambus. Olha, eu posso dizer que era um focinho mais diferente que eu já vi na minha vida. E deu 2 fungadas. As varas se endireitaram e eu ouvi passos afastando-se. De repente, silêncio total. Olha, eu fiquei naquele buraco, tremendo, até eu me sentir seguro. Pelo celular já era quase meia-noite, era tarde. Ou eu ficava ali até amanhecer, ou tentava voltar. Eu preferi ficar seguro. Quando eu cheguei em casa no dia seguinte, contei tudo aos meus pais. É óbvio que eles estavam desesperados. Mas eu omiti o fato do cão, ou seja lá o que for, e omiti também o casarão de São Jorge. Ficamos anos sem ir para lá. Hoje está um pouco diferente, mas uma coisa não mudou. O velho Jorge, ele continua lá. Cada vez que me vê pergunta: "Oi menino, tudo bem?" Desculpa qualquer coisa, tá? Esse é o meu relato. Agora, o que era, o que deixa de ser? Olha, eu não posso e nem consigo dar certeza até hoje. Mesmo porque nunca perguntei a seu Jorge qualquer coisa. Obrigado por contar o relato.
E então me conte, você teria coragem de correr no meio da mata à noite com seu celular ou nenhuma iluminação? Enfrentar tudo o que ele enfrentou? Mas se você clicar ali no like, se você se inscrever no canal para não perder mais nenhuma das histórias e compartilhar essa história com as pessoas que você gosta, talvez você evite de encontrar algo rosnando para você no meio da madrugada.